Palidez, tontura, fadiga, dores de cabeça, vertigens, palpitações. Estes são alguns dos sintomas da anemia. Nosso assunto de hoje no Opção Saúde, que começa agora. Olá, começa agora o Opção Saúde e hoje vamos falar sobre anemia, seus tipos, diagnóstico e tratamento. E para falar sobre o assunto, convidamos a hematologista Cláudia Mariana Sato. Cláudia, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar o programa, doutora, explica pra gente o que é a anemia. Então, a anemia é um conjunto de sintomas clínicos e laboratoriais relacionados à diminuição da quantidade de células vermelhas. E isso leva a uma diminuição da oxigenação dos tecidos. Nossa equipe foi até as ruas para descobrir o que as pessoas acham que causa a anemia. Vamos ver. Você sabe o que causa anemia? O que causa anemia? Olha, eu não sei. Olha, a gente sabe que é má alimentação, né? Falta de ferro causa anemia. Deficiência de ferro, talvez, né? Alimentação irregular. Acho que até meu conhecimento é isso, tipo, o principal fato. É você não se alimentar bem, se alimentar com poucos alimentos que tem ferro, né? E mais ou menos isso. Acho que é uma insuficiência de hemácias, não é? Doutora, o pessoal disse aí algumas, algumas causas. Agora, quais são as causas? Faltam algumas? Sim, então, a diminuição da produção do sangue é uma delas, está associado, então, à deficiência de vitaminas. Quando você não se alimenta, ou tem algum motivo que você não está, por exemplo, absorvendo esses alimentos, acaba faltando vitaminas importantes como ferro, vitamina B12, ácido fólico, que são importantes para a produção do sangue. Além disso, algumas doenças podem invadir o espaço da produção de sangue, que é a medula óssea, que é o tutano do osso. E isso acarreta, então, a não produção do sangue. E é um quadro de diminuição desse sangue e anemia, certo? Ou então, quando a produção está normal, mas existe uma perda desse sangue. Então, uma menstruação hemorrágica, uma hemorragia aguda por algum acidente, ou então uma úlcera de estômago, existe algum problema que está fazendo perder esse sangue, certo? E existem outras doenças hereditárias que levam a um problema também na produção. Elas são produzidas normalmente, mas acabam sendo destruídas por esse problema hereditário, diminuindo a quantidade também. Então, são essas as causas da anemia. Doutora, e existe a anemia crônica e a aguda, né? Qual a diferença entre elas e quais são os sintomas de cada uma? Então, a anemia crônica é quando essa diminuição da quantidade de sangue foi ocorrendo gradativamente. Então, por exemplo, uma úlcera de estômago, uma gastrite, devagarzinho vai perdendo aquele sangue e ao longo do tempo vai se instalando a palidez, o organismo tem um tempinho para se acostumar com aquela diminuição de sangue. E a aguda não, é quando você perde essa quantidade de sangue ou ocorre uma diminuição abrupta, então numa hemorragia ou numa doença aguda, aí você tem sintomas agudos também, tem sintomas, pode até ter choque, colapso cardíaco, porque houve uma perda de sangue aguda. Doutora, existe um tipo de anemia mais comum entre homens ou mulheres, entre crianças ou idosos, ou essa doença não está relacionada com o sexo ou com a idade? Existe sim. As crianças, elas têm uma tendência a ter anemia carencial, uma dificuldade de alimentação, um descuido alimentar, acaba levando a que as crianças sejam mais suscetíveis à carência alimentar. E também tem aquela anemia do crescimento, onde as crianças às vezes crescem rapidamente e não conseguem acompanhar
o ritmo aí da alimentar, né, de modo que não falte o ferro. E devagar elas vão suprindo essa necessidade. Já os adultos, eles têm, tanto homens quanto mulheres, não é tão carencial, a menos que eles tenham uma alimentação inadequada, mas está mais relacionada a doenças que podem surgir em cada sexo. O sexo feminino, por exemplo, existem distúrbios menstruais, que são mais comuns, né? E perdas hemorrágicas ao longo da vida da mulher, e ela tem esse tipo de anemia por perdas menstruais. Os homens, na sua idade fértil, são menos acometidos, mas eles têm outros problemas, às vezes de estômago, às vezes hemorroida, às vezes alguma coisa que pode levar a esse problema. E os idosos são as doenças crônico-degenerativas que levam à anemia. Então, o aparecimento de tumores é mais frequente, tumores que sangram, ou a própria falência da medula óssea, que é o órgão produtor. Então, nessa faixa etária, pode ter outras anemias também, além das hereditárias, mas é sempre importante investigar as causas da faixa etária. Doutora, e o que é a macrocitose? Ela também pode ser considerada um tipo de anemia? Então, a macrocitose, ela é uma característica da célula vermelha quando ela fica maior do que o seu tamanho normal. Isso ocorre na falta da vitamina B12 ou o ácido fólico, certo? Então, existem doenças onde as pessoas não conseguem absorver, ou existem problemas alimentares, ou algumas drogas, remédios que as pessoas utilizam que levam à diminuição dessa absorção, e nós temos então o que a gente chama de anemia megaloblástica. Tem uma pequena macrocitose. Eles colocam no resultado do meu exame, macrocitose discreta. Já faz uns 2, 3 anos, 4 até que está saindo isso. Devido a uma cirurgia que eu fiz de implante de válvula, ela pode estar prejudicando, consumindo mais glóbulos vermelhos, e existe uma produção é exigida uma produção maior de glóbulos vermelhos, e então acontece isso, dá uma certa deficiência que está provocando esse tipo de anemia. Mas é uma anemia discreta. Doutora, quem é vegetariano está mais propenso a ter a macrocitose? O vegetariano, ele pode estar mais propenso porque ele acaba não comendo carne, que é a grande fonte da vitamina B12. Embora nós não encontramos tanta anemia megaloblástica nos vegetarianos, porque ela é muito facilmente absorvida e a utilização é pouca, apesar da necessidade é pouca, né? Nos vegetarianos acabamos encontrando mais a ferropriva, porque o ferro ele é bem absorvido ligado à proteína da carne, né? E essa pessoa que opta por esse estilo de vida deve sempre procurar o seu médico e fazer esses exames de controle. No próximo bloco nós vamos falar sobre a talassemia, um tipo de anemia hereditária que exige cuidados constantes e rigorosos. O Opção Saúde volta já. O Opção Saúde está de volta e hoje o nosso assunto é anemia. Doutora Cláudia, a anemia se manifesta por diferentes sintomas, como a gente já viu aqui hoje, né? Palidez, cansaço, a fraqueza. Agora, como a pessoa pode descobrir realmente se tem a anemia? Então, ela começa, normalmente ela percebe por esses sintomas que você falou mesmo. Ela começa a ficar mais indisposta para os trabalhos habituais, mais sonolenta, muitas vezes sente uma batedeira, né? Não consegue fazer exercícios físicos mínimos. E aí ela acaba procurando um médico, né? Para ver o que está acontecendo, né? Doutora, no bloco anterior nós falamos sobre os vários tipos existentes, né, de anemia. Agora, pelas pesquisas que fizemos, a talassemia parece ser o tipo mais grave. Explica pra gente o que é a talassemia e o que ela causa. Então, a talassemia é uma doença hereditária, né? É uma anemia hereditária. Então, ela
Na verdade, existe uma proteína, a hemoglobina, que está dentro das células vermelhas do sangue, entendeu? E na formação dessa hemoglobina existem proteínas que formam. A talassemia está associada à falta dessas proteínas, entendeu? Tem 2 proteínas importantes que faltam ali. E dependendo da falta, se é completa ou se é parcial, ela é mais grave ou menos grave. Quando existe a falta total dessa proteína, né, de uma das proteínas da cadeia beta, né, nós chamamos de beta-talassemia major, é uma doença muito grave. É uma criança que já nasce com bastante anemia, que precisa de transfusões, às vezes mensais, com uma série de alterações físicas, icterícia, e que muitas vezes só vai sair desse quadro com transplante de medula óssea. Mas, felizmente, não é mais comum. O que mais existe na população são as nuances da talassemia, né? A falta parcial dessa proteína, e é o que a gente chama de beta-talassemia minor, ou outras talassemias menos graves, certo? E aí não é um quadro tranquilo, é um quadro de anemia crônica, onde só um controle anual pode, controla essa doença. Bom, a nossa equipe conversou com a Tatiana. Sua filha Tiene, de 6 anos, ela tem talassemia. Vamos ver o VT. Então ela era muito pálida mesmo, ela era amarela. As pessoas falavam para mim que era falta de banho de sol. Aí eu comecei a dar banho de sol, não resolvia. Aí começaram a falar que era falta de ferro, falta de alimentação, que eu não estava sabendo fazer alimentação. Aí eu comecei a substituir a alimentação dela por fígado, por espinafre e todas as coisas que tinham ferro. Aí ela começou piorando, ao invés de ter melhoras, ela estava piorando. Aí as pessoas comentavam como se eu não estivesse sabendo cuidar da minha filha. E a gente que é mãe, só é a gente olhar, a gente sabe que alguma coisa está errada. Porque a gente vê as outras crianças com 1 aninho, está sentando, com 10 meses, 11 meses, começa a sentar, começa a andar. E ela não sentava direito, ela não se afirmava, ela era muito pálida, ela demorou para andar. Inclusive, ela foi andar, ela tinha 1 ano e meio. Com 1 aninho, ela praticamente só sentava, ela não tinha firmeza muito para ficar de pé. Ela não conseguia ficar de pé muito tempo segurando nas coisas. Ela faz transfusão, né, regularmente de 21 a 25 dias. Então, a preocupação agora mesmo é quando dá febre mesmo, quando ela quer brincar numa piscina, que a gente fica com medo dela pegar uma friagem e dar uma infecção de garganta e ter que entrar com antibiótico ou com anti-inflamatório, e isso diminui, cai a hemoglobina, que aí automaticamente antecipa a transfusão. Hoje ela é uma criança normal, ativa, leva bronca do mesmo jeito, pula, cai, se machuca. Não tem diferença, não. A diferença dela é só essa transfusão mesmo, que ela chega nas outras crianças e fala, eu tomei um sanguinho. As crianças perguntam, mas por quê? O que aconteceu, né? E para ela é uma coisa normal, ela já se adaptou. Tem que doar sangue. Quem tiver familiares tem que doar, porque se não fosse a doação de sangue, ela não tem vida. Ela não sobrevive. O adulto tem medo de ir lá doar sangue, não vai pegar nada. Quem tem o risco de pegar um probleminha ou outra é quem está sendo transfundido, não quem está doando. E as pessoas têm esse tabu, esse medo de doar. Mas essas pessoas precisam frequentar um hospital que tem as crianças doentes para poder ver qual a necessidade que essas crianças têm de uma bolsa de sangue. Que para um adulto não é nada, mas para uma criança é uma vida. Doutora, como a gente viu no VT, a transfusão de sangue é uma etapa importante do tratamento, né? Ou seja, precisa-se também de doadores. Doar sangue ainda é um tabu na nossa sociedade? Sim, eu considero que sim. As pessoas têm medo, né? Medo de agulha, medo de pegar doenças, né? E isso não existe. Na verdade, não há nenhum prejuízo em doar sangue, né? A pessoa chega no serviço de doação de sangue, ela é submetida a um questionário, onde vai ver se ela tem condições de doar sangue, e tendo saúde, ela estando nessas condições, ela vai doar seguramente, sem nenhum problema, né? Quais são os critérios necessários para que a pessoa possa doar sangue, doutora? Então, é necessário estar dentro da faixa etária de 16 a 60 anos de idade, ter um peso acima de 50 quilos, boa saúde, não estar com nenhuma infecção,
não ter um comportamento de risco, medicamentos não relacionados a doenças, né? Assim, e lá na hora também não custa perguntar, né, se toma algum medicamento, né? Sim, e onde podem ser feitas essas doações? Então, normalmente nos hemocentros e hemonúcleos. Aqui em Bauru nós temos o hemonúcleo de Bauru, que atende a rede SUS inteira da região, e tem o Hemovida de Bauru, que atende os hospitais privados. Bom, quem tem anemia normalmente é recomendado a absorção, o consumo de ferro, né? Mas nos casos de quem tem talassemia, já não é recomendado ferro. Por que isso, doutora? Então, na verdade, a talassemia é um defeito genético onde a célula vermelha ela vai sendo destruída pelo próprio organismo, né? Então, o ferro que está dentro dessa célula vermelha, ela vai acumulando dentro do organismo desse paciente, porque não é uma deficiência de ferro, é um problema hereditário. Então, se você dar ferro para essa pessoa, vai acumular mais. E o acúmulo de ferro tem consequências também. Você pode adquirir doenças por um acúmulo exagerado. Bom, no próximo bloco nós vamos ficar sabendo como é feito o diagnóstico da anemia e quais os tratamentos indicados. O Opção Saúde volta já. O Opção Saúde está de volta e hoje estamos falando sobre anemia. Doutora, o tratamento para anemia, ele tem que ser feito durante toda a vida? Não, normalmente, dependendo da causa, vai levar a vida inteira ou não, né? Por exemplo, uma situação temporária, né? Uma menstruação hemorrágica, se você resolver esse problema, a anemia vai estar tratada, né? Assim, você repõe a vitamina. Mas no caso de uma anemia hereditária, como a talassemia, é a vida inteira tratando, né? Anemia falciforme, é a vida inteira tratando. Bom, e a anemia, se não tratada, ela pode virar uma doença mais grave? Ela pode piorar? Não. A anemia, ela não leva a doenças mais graves, né? As doenças mais graves, como câncer, elas ocorrem, não é culpa de ninguém, elas ocorrem na população em geral, tanto câncer, leucemia. É uma alteração genética que leva a isso. Muitas delas levam à anemia, causam a anemia. Mas a anemia, por exemplo, uma anemia carencial, que falta ferro, isso nunca vai levar a outro tipo de doença. O peso da pessoa está ligado ao fato dela ter ou não anemia? Não está. Existem pessoas magras, muito saudáveis, né, que não têm anemia, que apesar de magras, comem de forma correta, não é mesmo? Existem pessoas obesas que têm quadros de anemias e de deficiências nutricionais muito graves, né? E vice-versa, né? Tem pessoas magras com deficiências também e obesos que não têm anemia. Na verdade, está relacionado à falta ou não dos alimentos. Doutor, e quem não tem anemia? Existem alimentos e hábitos que contribuem para a prevenção? Sim, você vai se prevenir de um quadro de anemia alimentando-se bem, não é verdade? Então, se você comer carne, verduras, não substituir por lanches, né? Você vai ter uma prevenção da anemia. E procurar o médico regularmente, com exames preventivos, cada faixa etária com o seu exame preventivo, isso vai levar a uma prevenção do quadro de anemia também. Doutor, e as mulheres grávidas, elas devem ter um cuidado especial, as que têm anemia, né? Devem ter um cuidado especial com a sua saúde? Sim, uma mulher grávida é uma mulher que nutre não só a si mesma, mas a um feto, né? A um filho, né? Então, se ela está com essa deficiência, né? Com anemia, ela deve, então, procurar o médico que vai orientar a reposição vitamínica, os cuidados que são necessários para que não falte para o seu filho nem para ela. E qual a probabilidade de uma mãe com anemia passar a doença, transmitir a doença para o bebê durante a gestação?
Então, se for uma anemia hereditária, é relacionado com a hereditariedade. Se for uma anemia carencial, o feto é bem protegido. Ele dificilmente vai nascer com quadro de anemia, exceto naqueles casos onde a carência é muito grande, a carência vitamínica é muito grande. Então, existe uma pequena probabilidade de o bebê nascer menor, nascer com anemia, se essa carência for muito grande. Bom, e fazer exercícios físicos é aconselhável para quem tem anemia? Não, como eu disse, né, a célula vermelha ela transporta o oxigênio, né? No exercício físico existe um recrutamento de oxigênio. A pessoa fica ofegante fazendo esse exercício físico porque precisa do oxigênio. Então, o que acontece? Quem está com anemia vai passar mal fazendo esse exercício porque não tem a oxigenação adequada. Então, não está indicado os exercícios físicos. Aí, nesse período é bom ter um resguardo, né? Trata primeiro e depois inicia, né? Bom, doutora Cláudia, você pode dar algumas dicas para quem tem anemia, umas dicas de alimentação, para quem já tem a doença? Então, para quem tem anemia, o importante é alimentar-se corretamente, de carne, verduras, né? Alimentos, se for anemia, ferro priva, alimentos ricos em ferro, né? Feijão, os grãos, verduras verdes, brócolis, né? Couve, beterraba, não deixar faltar na sua alimentação esses alimentos tão importantes. E procurar o médico, né? Para que ele possa repor essas vitaminas e acompanhar o seu quadro, porque esse tratamento não é de 1 mês, nem de 2, às vezes vai 1 ano tratando, 1 ano ou mais. Doutora, e geralmente é mais difícil tratar a anemia em crianças? Tem alguma dica importante para os pais? Então, as crianças, elas às vezes têm um pouco de restrição alimentar. Algumas não querem comer carne, outras não querem comer verduras, né? Aí às vezes leva a um quadro carencial, né? Então os pais devem ter paciência e oferecer várias opções de comida, né? Então carne não precisa ser só o fígado, pode ser um frango, pode ser carne moída, churrasco. Então tem que fazer aqueles malabarismos para que a criança coma aquilo que é necessário, né? E vai explicando devagar a necessidade de ela comer, introduzindo os alimentos que faltam. Doutora, muito obrigada por ter participado aqui do nosso programa, esclarecido todas essas dúvidas, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, vocês estão de parabéns pelo programa. Obrigada. Bom, Opção Saúde fica por aqui, mas continua nas redes sociais. Envie sugestões e assista aos programas já exibidos. Para isso, é só acessar o nosso site www.tv.unesp.br/Opção Saúde. Até o próximo programa. Tchau!